Desejando uma ótima tarde a todos, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, excelentíssimo deputado Ricardo Alba, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 54ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada dia 26 de maio de 2022. Presidência, deputado Ricardo Alba, secretaria, deputado Rodrigo Minotto. Às 9 horas do dia 26 de maio de 2022, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Rodrigo Minotto, segundo secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, sem registro de oradores. Grande expediente, não houve oradores inscritos para o horário destinado aos partidos políticos. Ordem do dia, foram aprovadas as redações finais, exaradas aos projetos de lei número 157/2018 e 302/2020. Foram aprovados o pedido de informação número 232/2022. As moções número 451 a 460/2022 e os requerimentos números 898, 903 e 904/2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 893 a 897 e 899 a 902/2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 420 a 423/2022. Ato contínuo, senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Ricardo Alba, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor médico nefrologista, Dr. Roberto Benvenuti, fizesse uso da palavra para falar acerca das medidas de conscientização, prevenção e combate à doença de Fabry. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Maurício Skudlark. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra solene para o dia seguinte, às 19 horas, no município de Rio do Sul. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Ata da sexta reunião solene, da sexta sessão solene da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada 27 de maio de 2022. Presidência, deputado Gerry Comper. Às 19 horas do dia 27 de maio de 2022, na cidade de Rio do Sul, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssima senhora prefeita em exercício do município de Rio do Sul, doutora Carla Fernanda Bastos Miguel. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Rio do Sul, pastor Tiago Ferreira Melo. Excelentíssimo senhor prefeito de Laurentino e secretário-geral da Associação de Municípios do Alto Vale do Itajaí, Marcelo Tadeu Rocha. Magnífico reitor do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, Alcir Teixeira. Senhor presidente da JCI Brasil, Marco José Pofo. Senhora presidente da JCI Rio do Sul, Natália Caroline Feifarec. E o senhor presidente da JCI do município de Rio do Sul, no ano de 2011, Claudinei Robertson da Silva. Ato contínuo, o senhor presidente deu ciência aos presentes de que a sessão foi convocada por sua proposição e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em homenagem aos 60 anos da Junior Chamber Internacional Rio do Sul. Momento seguinte, houve a execução do hino nacional e a apresentação do vídeo institucional.
Na sequência, o senhor presidente convidou o senhor Luiz Henrique Bacelar Boettiger para leitura do credo da Junior Chamber Internacional. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazerem uso da palavra o senhor presidente da JCI Rio do Sul, no período de 2011, Claudinei Roberton da Silva, e o excelentíssimo senhor prefeito do município de Laurentino, Marcelo Tadeu Rocha. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam a honraria do Poder Legislativo. Momento seguinte, o senhor presidente convidou para tecer seu pronunciamento, em nome dos homenageados, o senhor Rodolfo Marzal Filho. Também teceram seus discursos o senhor presidente do Senado, JCI Brasil, Gilson Metz, a presidente da JCI de Rio do Sul, Natália Caroline Faifarec. Na sequência, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra a excelentíssima senhora prefeita em exercício de Rio do Sul, doutora Carla Fernanda Bastos Miguel. Em seguida, o senhor presidente fez uso da palavra, representando todos os parlamentares com assento nesse poder. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com o seu comparecimento e convocou outra sessão especial para segunda-feira às 19 horas. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Para finalizar, senhor presidente, última ata. Ata da 7ª sessão especial da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 30 de maio de 2022. Presidência, deputado João Amin. Às 19 horas do dia 30 do mês de maio de 2022, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati, excelentíssima senhora deputada federal Ângela Min, excelentíssimo senhor secretário da Educação do Estado de Santa Catarina, Vitor Baltazar, senhor presidente do Conselho Estadual de Educação, Oswaldir Ramos, senhor governador do Estado de Santa Catarina no período de 1979 a 1982, Jorge Conder Borhausen, e senhor secretário de Educação do município de Florianópolis, Maurício Fernandes Pereira. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem ao Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Momento seguinte, houve a execução do hino nacional e a apresentação do vídeo sobre a trajetória do referido conselho. Prosseguindo, o senhor presidente, na qualidade de autor do requerimento, que ensejou a presente sessão, fez uso da palavra. Em seguida, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra a excelentíssima senhora deputada Luciane Carminati. Momento seguinte, o senhor presidente convidou um mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Na sequência, o senhor presidente convidou para tecer seu pronunciamento em nome dos homenageados a excelentíssima senhora deputada federal Ângela Min. Também teceram seus discursos o senhor presidente do Conselho Estadual de Educação, Oswaldir Ramos, e o excelentíssimo senhor secretário de Educação, Vitor Baltazar. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com o seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Eram estas as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou as atas por aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Pela ordem, deputado Adriano Pereira. Deputado Maurício, demais colegas deputados, queria agradecer hoje, visitando nossa Assembleia Legislativa, lá da Escola Christoph Augstein, o educandário importante da nossa cidade, lá no bairro Salto Vaspa,
a Clarice, também a representante da PP, a Lucinéia, também a professora Suzana, enfim, que vieram aqui hoje. Obviamente, nós temos uma agenda daqui a pouco com o secretário de Educação do Estado, onde vamos tratar de demandas daquele educandário, né, e agradecer a presença delas aqui na nossa Casa Legislativa. Obrigado pela deferência, presidente. Obrigado, deputado Adriano Pereira. Fazemos nossas as manifestações. Sejam bem-vindos. Passamos às breves comunicações. Primeiro orador inscrito, deputado Gessé Lopes. Pela ordem aí, segundo orador inscrito, deputado Padre Pedro Baldiceira. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, deputado Maurício Scudelarc, senhores deputados, todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TV AL, as redes sociais, eu aproveito o momento para trazer presente a nossa audiência pública que realizamos a noite de ontem aqui no plenarinho desta casa, através da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, que é presidida pelo deputado Ivan Nats, ao qual manifestamos aqui a nossa gratidão por ter aceito a nossa solicitação e ter colocado a comissão para esse importante debate, discussão, reflexão, porque ela tratava de um tema altamente importante, não só no contexto estadual, mas é uma temática que ela ultrapassa o nosso Estado, é uma questão mundial. Trata do envenenamento das águas em Santa Catarina, ou seja, os resíduos de agrotóxicos presentes nas águas, sejam elas as águas superficiais ou sejam as águas subterrâneas. E esta solicitação, ela nasce a partir deste contexto e desta realidade, mas solicitada por várias organizações, entidades, assim como o Fórum Mundial, e aqui o nosso Fórum Estadual de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, a Premave, Equando Sustentabilidade, o Equando Sustentabilidade, que é uma entidade altamente comprometida com ações que enaltecem a sustentabilidade, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Rede de ONGs da Mata Atlântica. E juntamente com essas entidades, houveram também várias outras manifestações que se somaram junto para que essa audiência pública pudesse acontecer. E nós tivemos, assim, a presença de várias pessoas, várias entidades, que contribuíram, através de suas representações, compondo a nossa mesa de discussão, de debate, junto com todos aqueles e aquelas que participavam. Nós tivemos, desta forma, o professor João de Deus, que é do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Tivemos presente a professora Sônia Reis, que é do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, do professor Leonardo Roring, que é do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina, e da professora Bárbara Segal, representando o Departamento de Ecologia e Zoologia da Universidade Federal de Santa Catarina e a Secretaria Adjunta, a SBPC de Santa Catarina. Presente também o promotor de justiça Eduardo Paladino, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor do Ministério Público de Santa Catarina, o senhor Mário Álvaro Aloísio Veríssimo, que é gerente de Sanidade Vegetal da Secretaria da Agricultura e Pesca e Desenvolvimento Rural, e o Vinícius Tavares Constante, que é gerente de Planejamento de Recursos Hídricos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina. Então, tivemos a presença destas ilustres personalidades, autoridades, que contribuíram enormemente com o debate. Um debate de grande nível, de elevado nível, trazendo presente a ciência, representada pelos diversos professores das diversas instituições. E aqui me parece algo extraordinário quando você consegue unir o pensar científico com o pensar popular. E isso é importante, é fundamental, que é um casamento somado, nós só vamos colher grandes resultados neste processo todo. E tivemos a grande satisfação de termos isto presente. Essa presença do saber científico, juntamente com o saber representado em várias entidades, organizações, do saber do acúmulo popular, né? E quando isso se junta, eu não tenho dúvida nenhuma de que o acerto ele está dado, ele está acontecendo. E é preciso que este experienciar ele se faça cada vez mais presente nos debates que são realizados e feitos em todos os cantos do nosso Estado, em todos os espaços, sejam eles comunitários, sejam eles públicos, ou sejam eles particulares. E a professora Sônia trouxe dados do número de mortes de câncer de 2018 a 2020. E surpreende e bastante o número, porque nós vivemos uma grande epidemia pelas mortes que hoje nós temos no nosso país. São 692.521 mortes nesses 3 anos, constatadas, né, diagnosticadas pelo câncer. Isto deu mais que o Covid-19. Não que tenhamos que esquecer a questão da pandemia e do Covid, mas o Covid chegou a 667 mil até o momento, em torno aí de basicamente bem 3 anos. E a grande maioria, né, essa grande maioria de pessoas que perderam a vida pelo câncer, eles se dão em razão do uso
do agrotóxico. E isto é extremamente preocupante, porque não é só a questão do câncer, nós temos também a questão do suicídio. Bem da verdade que nós temos pessoas que se suicidam, um percentual mais elevado masculinos do que femininos. Mas mesmo assim, são dados alarmantes. E Santa Catarina, ele ocupa o 3º lugar nestas mortes e o 5º lugar em relação dos homens e das mulheres. Portanto, são dados extremamente preocupantes e que nos remetem a profundas reflexões sobre a água que nós estamos consumindo no dia a dia da nossa caminhada. Ainda nas breves comunicações, inscrito para falar, deputado Osmar Vicentino. Com a palavra, deputado Ricardo Alba. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses de todas as regiões da nossa bela e Santa Catarina, que me traz essa tribuna novamente. E eu vou retomar esse assunto quantas vezes entender necessário, porque é prioridade em Santa Catarina, é a nossa BR-470, lá no Vale do Itajaí. Há cerca de 2 semanas atrás, veio uma comitiva do DENIT de Brasília vistoriar, entre aspas, a BR-470. Pasmem, pousaram no aeroporto de Navegantes e essa comitiva de Brasília, do DENIT, não chegou a trafegar até Blumenau. Não chegou até Blumenau, de Navegantes foi até Blumenau. Andou entre o lote 1 e 2 da duplicação. De Navegantes, Ilhota, Gasparão, está praticamente tudo duplicado. E devem ter saído com a impressão de que a 470 é toda assim, toda duplicada, mas não é essa a realidade que nós, moradores do Vale do Itajaí, passamos todos os dias, seja na Foz, no Médio ou no Alto Vale. Inclusive eu tenho algumas fotos ali e peço que a diretoria legislativa coloque na tela. Essa é a realidade da 470. Essa é a realidade da 470. Cheia de buraco, cheia de cratera. Essa é a realidade da ponte. Segura ali, bota na ponte ali de volta. Essa é a realidade da ponte de Ibirama. Está assim a ponte de Ibirama. Nós que passamos por ali praticamente todos os dias, vemos a ponte assim, nesse estado. Essa é a ponte de Ibirama, completamente rachada. Volta para aquela foto lá, amigo. Aí, essa daí. Você passa com o seu carro por cima dessa ponte, que liga a Piúna a Ibirama, completamente comprometida. Por que que o DENIT não foi até a ponte de Ibirama? Por que que o DENIT não andou mais um pouquinho e subiu um pouco mais a 470? Tem outra ponte na sequência. Mas, essa daí, a ponte do Rio das Pombas, em Pouso Redondo. Por que que o DENIT não foi até Pouso Redondo? Por que não ficar só no bem bom, só na parte duplicada? Devem ter falado para o presidente ou para o ministro Tarcísio, ou o outro que o sucedeu, não, a 470 está uma maravilha, a 470 está sendo duplicada. Uma ova, que está uma maravilha, uma ova vai andar no Alto Vale para ver, vai passar em Ibirama, vai passar em Lontras, em Rio do Sul. Está aqui, ó, várias entidades, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio do Sul, cobrando o posicionamento do DENIT. E eles vêm a Santa Catarina e andam só os primeiros trechos da 470 e reportam para o governo federal. Está mil maravilha, está sendo duplicada. Primeiro que está sendo duplicada com dinheiro catarinense, porque todos os trechos em obra, até o lote 4,
até o quilômetro 73 estão sendo feitos com dinheiro aqui, ó, do estado de Santa Catarina. Depois que vocês do DENIT não tiveram a capacidade, tiveram a falta de vergonha de não subir até o perímetro de maior necessidade, que é a ponte de Ibirama. Bota a foto de novo lá, ponte de Ibirama, completamente com a estrutura comprometida. Não tiveram a capacidade, essa daí mesmo, não tiveram a capacidade de ir até Pouso Redondo, onde toda a população foi afetada, todo o Alto Vale foi afetado porque a ponte foi interditada. E o Exército teve que fazer uma ponte provisória. E, olhando o ND, foque em mim agora, por gentileza, Jornal DND, coluna do Moacir Pereira, ou seja, não sou eu, não estou inventando nada, Moacir Pereira, está aqui, ó, parabéns, Moacir Pereira, tem que tocar nessa ferida. Ponte parcialmente condenada, a ponte sobre a BR-470, entre Apiúna e Ibirama, bota a foto de novo lá, aguarda obras de recuperação pelo DENIT. As entidades do Alto Vale já cobraram mais agilidade do departamento, do DENIT. A explicação dada é que 2 licitações fracassaram. Os valores fixados pelo DENIT não atraíram as empreiteiras. A BR-470 é a espinha dorsal de Santa Catarina. Por ali passa toda a produção do oeste em direção aos portos do litoral. 2 licitações fracassadas. Está aqui, ó, Moacir Pereira dando a repercussão que nós falamos aqui. Toda semana nós falamos da 470. Toda semana a gente sobe à tribuna e fala que esse pessoal do DENIT é um bando de incompetente. E é a realidade. 2 licitações fracassadas. Enquanto está ali uma ponte requerendo manutenção estrutural imediata, o pessoal do DENIT não tem a capacidade de fazer uma licitação atraente para uma empresa fazer a manutenção da referida ponte, que é espinha dorsal para a própria 470. Porque se essa ponte de Ibirama, que liga Ibirama a Apiúna, for interditada, deputados, não tem exército que faça uma ponte provisória, como foi feita no caso da interdição da ponte do Rio das Pombas, em Pouso Redondo. Fica aqui novamente o alerta, para chamar a responsabilidade do DENIT, que é o órgão federal responsável pela manutenção de todas as rodovias federais, a exemplo da 470. A 470 é a prioridade das prioridades em Santa Catarina. E eu não estou aqui falando da duplicação, que está andando, não na velocidade que gostaríamos, mas está andando. A gente está falando da manutenção da 470, a exemplo do que acontece no Alto Vale. Rodovia esburacada, não tem acostamento, mato tomando conta da pista, ponte interditada, ponte em via de ser interditada, como no caso da ponte de Ibirama. E se for interditada, faz o quê? Vai acessar como? Como é que vai girar a economia da cidade de Rio do Sul, do Alto Vale, ou de toda a produção que vem do oeste, do meio oeste, que vem pela 470 até a 101? Vai fazer como, DENIT? Então, pelo amor de Deus, tenham a competência aí no DENIT, na superintendência aqui de Florianópolis, ou no DENIT de Brasília, de fazer uma licitação que não dê deserta, que seja atrativa para que uma empresa, porque tem várias empreiteiras que fazem manutenção de rodovia, de ponte e assim vai, para que seja atrativo para essas empresas, para que elas façam a manutenção da ponte de Ibirama, tão fundamental para a 470, uma das principais rodovias do nosso estado. Pessoal, isso daqui não é brincadeira, aqui não é brincadeira, a 470 é a prioridade das prioridades em Santa Catarina. E a gente vai continuar, quantas vezes for necessário, cobrando esse respeito, seja do DENIT daqui ou de Brasília, respeito com o povo catarinense.
porque somos nós que bancamos toda essa estrutura. Obrigado, senhor presidente. Obrigado e verdadeiro, deputado Ricardo Alma. Ainda em breves comunicações, próximo orador inscrito, excelentíssimo deputado Ismael dos Santos, Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, deputado Skudlak, senhores deputados na casa, aqueles que nos acompanham, TV Legislativa, Rádio Alesc, os visitantes. Parabéns, deputado Alba, também a nossa preocupação, BR-470. Há pelo menos 12 anos, deputado Alba, estamos aqui, quase que semanalmente, cobrando uma intervenção enérgica, impactante em relação ao 470. Nós não podemos reerguer a estrutura de um Estado se efetivamente a sua gestão não estiver devidamente organizada. E nos causa horror saber que vem uma comitiva do DENIT, nem sei quantos eram, 4, 5, 6, 7, sei lá, para rodar 50 quilômetros a 470. Deveriam subir um pouquinho mais. Na Serra da Santinha, passei domingo, meia-noite, neblina, chuva, e, infelizmente, dezenas de carros no acostamento trocando pneu. Para não falar da 282, passei por lá também, deputado Sareta, naquela região da 153 até Ponte Serrada, está intransitável. Intransitável. Vergonhosa a situação da 282 naquele trajeto. Mas, é claro, temos essa briga pela 470, deputado Ivan Artes, que se une a nós ali na região do Vale do Itajaí, por onde passa, eu sempre digo e repito, 40% da economia catarinense passa, escoa pela 470, são 120 mil veículos por dia, 4 mil contêineres, deputado Alba, 4 mil contêineres passam pela 470 todos os dias, e, infelizmente, uma média de 100 óbitos por ano. Por tudo isso, fica aqui o nosso apelo ao governo federal para que, de fato, o DENIT tenha um olhar carinhoso, um olhar de honradez, um olhar que possa efetivamente fazer justiça ao cidadão catarinense que paga os seus impostos, que manda 77 bilhões anuais para Brasília e tão pouco volta. Queremos que se faça valer o bordão do presidente Bolsonaro, menos Brasília e mais Brasil. Bem, deixa eu ser um pouco mais leve nessa tarde. Tivemos a oportunidade de rodar mais de 20 municípios do oeste catarinense, conferindo recursos que conseguimos colocar no orçamento do Estado. Falo aqui de pavimentação na cidade de Irati, da reconstrução de escolas na cidade de Nova Erechim e outras cidades em que conseguimos levar recursos. Mas um projeto pontual que eu quero destacar nessa tarde foi um projeto que a gente já há um ano está trabalhando e conseguimos agora efetivamente remeter recursos para uma pequena cidade de Santa Catarina, Ipuaçu, que o deputado Skudlak conhece muito bem. Infelizmente, as crianças, não é? Através da zoonose, pegaram sarna e tantas outras doenças por causa de cães que se multiplicam, e eu ouvi um dado que me deixou aterrorizado: um gatinho, patriarca, pode gerar até 80 mil filhotes. 80 mil filhotes pode ser gerado de um único gatinho. Vamos à matéria, por favor, que a gente acompanhou na cidade de Chapecó nesse último domingo. Bom dia, amigos! Estamos aqui em Chapecó, chuva, frio, mas os nossos amigos ativistas na área animal estão aqui numa média de 150, 200, castração aí, cachorro, cães, enfim, gatos, e é muito bom vê-los, não é, com uma equipe aí operacional de mais de 20 voluntários, e ao meu lado aqui, a doutora Marinho, e também a Karine, que é uma das grandes incentivadoras do projeto em Santa Catarina. Fala um pouquinho sobre o trabalho e projeto, esse belíssimo espaço que temos aí. Certo. Obrigada
pelo espaço. Bom, hoje o que eu posso dizer? A proteção animal de Santa Catarina, ela depende muito do voluntariado, né? Então, o voluntariado ele se une e o objetivo maior dos grupos de proteção animal é frear a taxa de nascimento, né? Então, é importantíssimo o trabalho de castração, porque um único casal de animalzinho em 10 anos gera 80 mil descendentes. 80 mil descendentes. Isso, né? Então a gente bate muito nessa tecla, não é recolher animal e fechar num lugar, é sim possibilitar a castração para esses animaizinhos, que daí assim não nascem mais animaizinhos para sofrer maus tratos, ser abandonado, apanhar, sofrer, enfim, a castração para nós, enquanto proteção animal é a solução. Karine, o caminhão hoje está em Chapecó, mas eu sei que você roda o estado, né? Inclusive você levou lá no nosso gabinete a Assembleia Legislativa um desafio de Ipuaçu, foi isso? Ipuaçu. Né? O que está acontecendo lá? Então, várias cidades de Santa Catarina, a proteção animal fica desesperada. Por quê? É muito animal nascendo. Na realidade de Ipuaçu, a gente vislumbrou uma realidade ainda mais difícil, que é um monte de criança, né, com sarna, algumas com bernes, né, e transmitidas pelos animais, zoonoses, né, os animaizinhos não têm culpa, e procriando desenfreadamente. Karine, inclusive você pediu um recurso que a gente já conseguiu colocar no orçamento do Estado, já está, inclusive, à disposição da Prefeitura de Ipuaçu, e esperamos que possa efetivamente servir para a saúde pública, né, em especial das nossas crianças. Nossa, eu nem tenho palavras para agradecer. Nós reunimos várias ONGs e estamos iniciando todo um trabalho muito forte em Ipuaçu, graças a essa verba. Então, eu não tenho nem o que narrar do meu sentimento enquanto ativista, do que é chegar um recurso aonde ninguém chega, porque muitas vezes é uma causa esquecida e uma causa que vive sofrimento, né? Então, não existe palavras, né? Então, a gente é muito grato. Vamos lá, juntos, pelas nossas crianças e pelos nossos animais, fazendo mais e melhor para Santa Catarina. E parabéns pelo trabalho. Obrigado, assessoria. Esse é um trabalho feito de forma voluntária. Eu quero parabenizar aqui a Karine, ativista na área animal, que roda o estado de Santa Catarina com essa carreta, e a gente tem procurado ser parceiro através das prefeituras com recursos para efetivamente garantir a segurança, a saúde, a sanidade animal, mas também, em especial, nessas regiões periféricas como Ipuaçu, das nossas crianças. E assim, vamos lutando por uma Santa Catarina cada vez melhor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael dos Santos. Eu passo a presidência ao deputado Ricardo Alba e peço para fazer uso da palavra. Com a palavra, deputado Maurício Skudlak. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, concordo plenamente aí com o pronunciamento do deputado Ismael. Parabéns essa questão das zoonoses. A questão das BRs é bem preocupante. O pronunciamento do deputado Alba e as fotos que mostrou, bem preocupantes. Vejo que o governo federal está adotando umas providências, pelo menos já trocou o superintendente do DENIT, porque do jeito que está difícil para Santa Catarina, e acredito que o DENIT, que o Ministério tem que adotar algumas providências urgentes com referência à questão das rodovias federais. Mas outro assunto, deputado Ismael, Vossa Excelência, que também preocupado em todas as áreas e na área da saúde, me preocupa a falta de UTI em Santa Catarina. Eu não posso admitir que um Estado que tem tempo para se preparar, que sabe a sua demanda natural, que com o problema do Covid instalou, deputado Ivanatos, mais de 1.000 novas UTIs, e de repente está faltando UTI. Deputado Sareta, presidente da Comissão de Saúde, foi desativando UTI do Covid,
E agora não tem UTI para as doenças naturais desse período de inverno, principalmente as doenças respiratórias, principalmente a questão de crianças e idosos, e, de repente, o secretário até diz que agora vai sair um decreto declarando situação de emergência, que daí pode fazer compra sem licitação, pode fazer compra direta. Não dá para entender. Tinha 1.500 UTI a mais em Santa Catarina. Tinha as UTI normais dos hospitais e tinha mais 1.500 UTI, que é para o Covid. De repente, desativam as 1.500, está faltando. Será que precisava alguém pensando um pouquinho ali para desativar só 1.200, deixar 300, deixar 200 daquelas UTI? Vamos nos programar para um estado que antes da pandemia já vivia a falta de UTI. Quantas vezes nós, deputados, éramos procurados por uma família desesperada que ocorreu um acidente, estão procurando vaga, não tem UTI, ou uma doença, um infarto, alguma coisa. Nós éramos procurados aqui, deputado, não dá para ligar, para ver onde consegue, porque quando as famílias estão desesperadas, eles vêm bater no político, vai no vereador, vai no prefeito, vem no deputado. Então, não dá para entender, é falta de visão administrativa. Tinha 1.500 UTI sobrando, desativaram as 1.500 e agora nós estamos com paciente na fila de espera. Não é fila de espera para uma cirurgia eletiva, que pode ser daqui 1 mês, daqui 2 meses, que o paciente, às vezes, consegue esperar um pouco. É falta de UTI, que é para emergência, que é para urgência. Hoje, se uma criança sofrer um acidente e precisa de uma vaga de UTI, deputado Alves, não tem. Tinha 1.500 sobrando, desativaram. E hoje ficou só aquelas UTI normais, orgânicas, sei lá como é que chama, que os hospitais já tinham. Então, desativaram 1.500 e agora está faltando UTI no estado. Ora, onde foi esse equipamento das UTI do Covid? Onde estão os equipamentos dessas 1.500 UTIs que funcionaram durante o período da Covid? Então, o Estado tem que dar uma resposta e fazer urgente. E não é decretando estado de emergência para poder fazer compra sem licitação, compra direta, que vai resolver. É visão administrativa. Se o número que tem hoje no Estado, acho que são 784, perto de 1.000 UTIs que tem, é insuficiente. Santa Catarina tem arrecadação, tem capacidade financeira suficiente para manter uma média de mais 200 UTIs no Estado. É melhor ter 150, 100 UTI sem utilizar, porque só não vai estar utilizando o equipamento, o respirador, os equipamentos técnicos lá. Os profissionais vão estar trabalhando de qualquer maneira, vão estar aproveitados. Não vai estar tudo sem utilizar. E é melhor se orgulhar de ser um Estado que está preparado para um evento do que ser um Estado que está aí com pessoas, com crianças na fila da UTI. Isso é lamentável.
aproveitar para saudar o vice-prefeito Roberto, lá do município de Iraceminha, que eu vejo aqui. É importante ver as lideranças, parabenizar pela administração do município, pelas obras, pelos grandes investimentos que estão fazendo no município. Então, deputado Ricardo Alba, minha preocupação é essa. Não pode um estado com potencial de Santa Catarina, que tinha instalado mais 1.500 UTI, agora está sem UTI, está com falta, crianças, pacientes na fila de espera, e Deus queira que não ocorra nenhuma vítima, nenhum óbito dessa falta de visão administrativa de desativar 1.500 UTIs e hoje deixar já Santa Catarina sem as UTIs necessárias para atender a nossa população. Obrigado. Obrigado, deputado Maurício. Fim das breves comunicações. Passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário é do PTB. Algum deputado inscrito? Não havendo deputados inscritos, próximo horário é do bloco MDB Novo. Também não havendo deputados inscritos, próximo horário do União Brasil. Próximo horário pertencente ao PL. Deputado Ivan vai fazer uso da palavra? Com a palavra, deputado Ivan Nats. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Em nome do meu partido, eu queria agradecer a presença de todos os que estiveram conosco lá na audiência pública no último final de semana, lá na última quinta-feira, deputado Maurício Codilac, deputado, lá em Rio do Sul, tratando de uma das pautas mais importantes da nossa região, que é o sistema de contenção de cheias. O sistema de contenção de cheias que protege todo o Vale do Itajaí, tanto a nossa região norte do estado, quanto a região do Alto Vale, quanto a região do Baixo Vale do Itajaí. E o sistema de contenção de cheias que nos preocupa, porque o sistema está inoperante. Queria mostrar para vocês umas fotografias do nosso evento, da nossa audiência pública, que foi muito bem prestigiada por todos os prefeitos da região do Alto Vale e que também teve o apoio, né, dos prefeitos da Defesa Civil, da Associação dos Atingidos por Barragens, todas as pessoas que têm, de alguma forma, envolvimento lá com o sistema de contenção de cheias. E que, de fato, se constatou que o sistema não funciona, que o sistema está inoperante, o que já se sabia, né? Itaió não funciona, Ituporanga funciona parcialmente e José Baté, deputado Alba, não funciona. Zero. Então, isso preocupa toda a nossa região, preocupa o Vale do Itajaí e, evidentemente, nos preocupa. Então, eu queria compartilhar com Santa Catarina a situação do nosso sistema de contenção de cheias e pedir encarecidamente à bancada federal catarinense que nos ajude a enfrentar esse desafio, principalmente José Baté, que pela ausência do deputado federal no Vale do Itajaí, nós precisamos socorrer aos deputados federais das outras regiões para poder enfrentar esse grande desafio que é o sistema de contenção de cheias do Vale. Queria compartilhar com vocês uma reportagem publicada
na RIC Record, que retrata bem o que representa o sistema de contenção de cheias para o Vale do Itajaí, para o Alto e Baixo Vale do Itajaí. Por favor. O vídeo não tem da reportagem? Bom, então a assessoria deve ter se confundido, né? Porque a reportagem era para estar à disposição. Mas ela mostra, efetivamente, a preocupação de todos, porque Rio do Sul alagou com 2 horas e meia de chuva, 2 dias e meio de chuva, alagou Rio do Sul, alagou uma parte de Tuporanga, alagou uma parte de Blumenau. Só em Rio do Sul se exigiu o deslocamento de cerca de 1.900 pessoas que foram atingidas com simplesmente 2 dias e meio de chuva. O que efetivamente nos preocupa. Preocupa a todos, que depende do sistema de contenção de cheias, da barragem do José Batê, da barragem de Tuporanga e da barragem de Itaió. E assim, não dá para cada vez que chove, pegar um helicóptero e viajar por cima do estrago. Porque daí é turismo, é passeio, não é resolução dos problemas. Nós não queremos que a cada cheia, quando a população tem que se locomover, tirar tudo que tem, levar para fora, lojista, é roupa, é equipamento, é produto, não se sabe qual a altura do rio, tem que desmontar tudo, né? Depois remontar tudo, e aí vem o governo passear de helicóptero em cima de Rio do Sul. Aí não dá, né? Então a Defesa Civil esteve lá, passeando de helicóptero, junto com Sua Excelência, o governador, e mais algumas outras pessoas. Então, a gente tem que exigir, lamentar, né? E lamentar e cobrar uma posição, tanto da União quanto do Estado, para a resolução desse grave problema, que é o problema de contenção de cheias. Logo depois da entrevista, que está disponível agora, eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência, deputado. Obrigado, deputado Ivanates. Primeiro, eu gostaria, de uma forma muito respeitosa e carinhosa, parabenizar Vossa Excelência por essa audiência pública. Eu não pude estar presente naquele momento, até justifiquei a minha ausência. E falar das barragens, eu entendo, deputado Ricardo Alba, que é muito importante, porque são contenção de cheias. Esse é o primeiro objetivo das barragens. Dizer que a cidade de José Batê, onde tem a maior barragem, deputado João Amin, de contenção de cheia do Brasil, está naquela cidade. E exatamente, deputado Vampiro, é onde está a barragem de José Batê, onde eu nasci, a Barra Doma, a comunidade de Barra Doma, em 1975. Então, posso falar com propriedade daquela barragem, meu pai ainda tem terras lá do nono, enfim, e eu entendo que essa sua preocupação é a preocupação de todos nós. E nós, nesse momento que estamos aqui como representante da população, das pessoas, nós temos que procurar, todos nós nos unirmos em prol daquilo que vem em benefício do cidadão catarinense. Principalmente toda a região do Alto Vale, ela é muito afetada, Vampiro, com esses eventos climáticos de natureza. E nós soubemos muito bem o quão é importante essas barragens. Por isso também me coloco à disposição de Vossa Excelência. Conversei com o deputado federal Peninha, que é o nosso representante da região, já está no 3º mandato como deputado federal, não só da questão das barragens, como nós temos a questão daquela ponte da BR-470 ali, em Ibirama e Apiúna, que Vossa Excelência passa por lá diariamente, também semanalmente. Então, eu acredito que a sua intenção, aquilo que você, como proponente, fez aquela audiência pública, ela é de valia, e nós temos que nos juntarmos a Vossa Excelência para buscarmos soluções, sim, para a nossa região do Alto Vale, porque é muito importante. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento também, de falando com todos vocês. Obrigado, deputado Gerri. A gente sabe da preocupação de Vossa Excelência. Queria registrar a presença, né, do chefe da Defesa Civil, lá, que apresentou o programa do Estado,
nos apresentou como está caminhando, a dificuldade que a gente tem, e queria, deputado, já convidar Vossa Excelência para nos acompanhar dia 7, próximo agora. Nós teremos uma reunião com o ministro da Justiça e com o presidente da FUNAI e a Procuradoria-Geral da União. A reunião essa organizada pelo deputado Darcy de Matos, que vai tentar unir forças em defesa dessa pauta, sabe? Nós vamos juntar os problemas na Procuradoria da União, na FUNAI e no Ministério da Justiça, para tentar destravar o grande problema da comunidade indígena, ali, que o senhor conhece muito bem, que é o grande gargalo para resolver o problema de José Batê. Então, já fica o convite para Vossa Excelência, dia 7, próximo, a reunião conjunta com o Ministro da Justiça, o presidente da FUNAI e o Procurador-Geral da República, para a gente tratar dessa questão da intervenção do Estado no território ali de José Batê. Que bom, deputado. Obrigado pelo convite. Com certeza, se puder, estarei junto com Vossa Excelência. Me lembro bem que, enquanto veio o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, naquele momento, que fez uma visita lá na barragem de José Batê também. É um problema emblemático de muitos e muitos anos. Que bom que Vossa Excelência está à frente. E eu me coloco também à disposição para a gente juntos buscarmos uma solução o quanto antes. Quem não pode pecar e pagar é a sociedade catarinense. Obrigado. Verdade. O sistema tem que funcionar, deputado. O sistema tem que funcionar, tem que dar garantia para a população tem que se sentir segura de que, quando houver precipitação, existe um sistema que protege o Vale do Itajaí, o Alto e o Baixo Vale do Itajaí. É isso que a gente quer. Não pode ter custo operacional, projeto, despesa com estrutura. E quando precisa do sistema de contenção de cheias, efetivamente, ele não funciona. Tá certo? Eu não sei quanto tempo tem 3 minutos, senhor presidente, só tem 40 segundos, não vai dar, né? Então, eu vou apresentar a reportagem numa outra oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ivanates. Próximo horário pertence ao bloco PDT, PSTB, Republicanos. Próximo horário pertence ao PP. Com a palavra, deputado João Amin. Vossa Excelência tem o tempo de até 4 minutos e 30 segundos. Deputado Maurício, senhoras e senhores que nos acompanham, eu venho tratar sobre um assunto que é muito bom para Florianópolis e para Santa Catarina. Mudar um pouquinho o clima da sessão e comemorar a 20ª etapa do Ironman, que aconteceu no último domingo aqui em Florianópolis. E por 2 anos, infelizmente, a etapa não aconteceu em Santa Catarina, nem em Florianópolis, por causa da pandemia. Tem um vídeo, enquanto eu falo, pode passar o vídeo para as pessoas acompanharem. Nós tivemos 6 da manhã na praia de Jurerê, onde 2.000 atletas fizeram a prova, 34 países em Florianópolis, além dos atletas, os seus familiares. É muito bonito ver as famílias presentes, dando força para o pai, para a mãe, para o irmão, para a irmã, para o filho, para a filha. Mais ou menos 40 milhões de reais o município arrecada com a prova, né? Principalmente para esse momento de baixa temporada, com a dificuldade de retomada de eventos, como é importante para a arrecadação de um município, de um estado. A Polícia Militar, como sempre, deu um show na ajuda. São 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo, 42,1 de corrida, né? E a gente
tem também a foto da família. Foi a primeira vez que eu levei a minha pequenininha para ver a prova. Ela não viu a largada, mas depois ela acordou, pode ir passando. Como sempre, na verdade, eu já perdi muitas largadas, mas o meu pai e a minha mãe acho que nunca perderam nenhuma. Ela, Neudi Sareta, ela veio do aniversário do Ari Adame, de Concórdia, chegou por volta das 4 da manhã e 6 horas estava na largada. Acho que tem mais uma foto, não tem? E a foto dos campeões, o catarinense Igor Amorelli ficou em segundo, né, lugar, lá de Balneário Camboriú. Quem venceu foi um paulista e a capixaba venceu a prova feminina. Na verdade, acredito que nunca tenha acontecido isso, nunca 2 brasileiros venceram a prova, tanto no masculino como no feminino. Isso eu tenho dúvida ainda, mas realmente é muito bom para Florianópolis, muito bom para o Estado, e que bom comemorar aqui na Assembleia Legislativa a volta dos eventos para a nossa cidade, para o nosso Estado. É o maior evento que acontece esportivo em Santa Catarina, e quem sabe muitos outros sejam retomados em Florianópolis e em Santa Catarina. Obrigado. Vou fazer, deputado João. A próxima só os 3.800, mas caminhamos. Parabenizar o deputado João Amin pelo pronunciamento, ele que, além de deputado, é um grande atleta nessa área aí, nessa modalidade. Próximo horário pertence ao PSD. Próximo horário pertence ao PT. Com a palavra, deputado Neudi Sareta. Vossa Excelência tem o tempo de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, eu quero, também na mesma linha, deputado Maurício Codilá, que já falou anteriormente, esta questão da preocupação com os leitos de UTI em Santa Catarina. Inclusive, nós estamos preparando uma audiência pública para tratar desta questão, junto com o deputado Vicente Caro Preso, que é nosso vice-presidente da Comissão de Saúde. E essa é uma preocupação. Durante todo o período de pandemia, sempre que nós levantamos a necessidade de ter mais leitos de UTI, depois, gradativamente, eles foram sendo ativados, nós mantivemos sempre um discurso no sentido de que eram fundamentais aqueles leitos para a pandemia, mas que quando nós passássemos a pandemia, ou pelo menos ela desse uma certa trégua, que os leitos fossem mantidos na sua integralidade, ou seja, todos eles, para que pudesse fazer frente à defasagem histórica de leitos de UTI em Santa Catarina. Por mais que uma vez nós trouxemos números aqui nesta casa mostrando a defasagem de leitos de UTI neonatal, de UTI pediátrica e de UTI de leitos gerais também, está aí constatado agora um colapso, novamente, dos leitos de UTI, que não é a primeira vez. E aqueles leitos que haviam sido desativados foram desabilitados pelo Ministério da Saúde e não foram também mantidos aqui no Estado. Então, é importante e fundamental a habilitação de novos leitos em todas as regiões, e leitos neonatal, leitos pediátricos e de UTI geral. Esta é uma questão que urge e que o governo, junto com o Ministério da Saúde, precisa dar uma solução com urgência. Quero também me reportar novamente essa questão das rodovias. Nós temos falado aqui com frequência sobre as questões das rodovias. Foi levantado aqui, o deputado Alba falou da 470, reforçamos isso,
O deputado Ismael também citou a 282 ali naquele trecho de Irani a Ponte Serrada, lamentável aquele trecho, e outros trechos também que estão nessa situação. E temos também a situação das rodovias estaduais. Hoje, inclusive, publico nas minhas redes sociais uma foto ali de um trecho entre Ceará e Chavantina, onde pela terceira vez ali, meio que no mesmo lugar, cede a rodovia. É um conserto meio feito às pressas, paliativo, não resolve. Nós estamos na angústia de ter essas rodovias estaduais melhoradas. Tem essas que precisam de manutenção, tem a revitalização, tem lá o trecho de Catanduvas, ali da BR-282, ali no trevo de Catanduvas, até Jaborá, um trecho pequeno de 15 quilômetros, que está horas, que está prometido a revitalização e que ainda não iniciou, a gente aguarda ansiosamente. Passei lá ontem, um monte de buracos já reabriram. Tem a SC 283, Concórdia-Chapecó, cujo trecho, apenas um pequeno trecho tem licitação com ordem de serviço dada. No sábado à noite ainda, diversas motoristas postaram fotos de pneus estourados, de fila de carros parados ali na região entre Ceará e Arvoredo. Então, nós precisamos de agilidade, precisamos que seja, de fato, resolvido essa questão das nossas rodovias, face à necessidade de melhorias. Agora, com essas chuvas também, novos problemas foram surgindo e é preciso, portanto, agilidade. Então, deixo esse registro, senhor presidente, para que o governo possa agilizar essa questão, onde precisa as licitações, as obras, atentar à questão das planilhas, para que as licitações não deem todas desertas, e para que a gente possa ver, de fato, a infraestrutura de Santa Catarina sendo melhorada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Neudi Sarete. Eu consulto o deputado Osmar Vicentino, se gostaria de usar o horário do União Brasil, que não foi utilizado. Vossa Excelência iria deixar para as explicações pessoais depois, mas Vossa Excelência tem o tempo de 6 minutos aí que pode ser utilizado. Com a palavra, deputado Osmar Vicentino. Obrigado, presidente. Obrigado, mesa diretora, deputado. E agora, com esses alunos presentes, cumprimentar todos os presentes. E falar um pouco da nossa viagem a Brasília, junto com alguma liderança, que levamos ao nosso presidente alguns conhecimentos, algumas demandas, e também trouxemos alguns pareceres de lá para cá. E aproveitemos também, senhor presidente, para estender o convite à Câmara no dia 9, próximo, né, em nosso município, irá acontecer a ação solene, onde Guabiruba e Botuverá completa dia 9, 60 anos, e dia 10, Guabiruba, meu município, minha terra natal, praticamente era Brusque, mas hoje Guabiruba. Trago esse convite para que esteja junto à Câmara Municipal de Guabiruba, né, com agradecimento à mesa diretora de lá, aos vereadores, ao presidente, do espaço cedido para se reunir e se levar uma homenagem às pessoas que realmente merecem da nossa região, do nosso município. E assim, guardamos também, daqui a pouco, o nosso vice-prefeito, o senhor presidente, que virá aqui, utilizar também no momento para apresentar nossa festa de integração, que ocorrerá também nesse mesmo dia, próximo sábado, aí, para trazer aqui os convites oficiais. E eu deixo também meu convite como cidadão e deputado daquele município. Já quero estender os agradecimentos ao povo de Botuverá, aos prefeitos empossados, aos prefeitos eleitos, enfim, que lá tiveram a coragem de assumir o município. Hoje é tudo fácil, né, deputado? Assumir o município quando está andando, mas no tempo, quando começaram, era com carinho de mão ainda, né? Então, a gente agradece a todos e vamos estar lá nesses dias fazendo para que as coisas andem mais, dá mais alegria em fazer
a história política do município de Guabiruba, como também de Botuverá. Alguns assuntos, senhor presidente, seria sobre o tratamento do Parque Nacional, que tive conhecimento que recebi lá, e com o presidente do IBAMA também, ministro, para movimentar a situação quanto que se encontra aqui na nossa região, né? 18 anos decretado e pouca decisão feita. Então, a gente quer que seja revisto esse fato. Se sabe que não é no sentido de derruba um decreto, tem que haver outro decreto. Implorar, assim, a nossa equipe que cuidasse bem, né, dessa situação, porque o povo está sofrendo muito. Antes de viajar, o prefeito de Botuverá, Merídio, tem me dito, Vicentini, abrimos a estrada, um valo para pôr água ao pessoal do Lajeado, município de Botuverá, dentro do município, da zona do entorno do parque, foram atuados o prefeito Nene, o ex-prefeito, que hoje responde na justiça. Isso não está certo. Eu acho que temos que combater, e combatendo precisamos de força. Agradeço a todos os deputados, todos vocês que assinaram aquele documento que eu apresentei ao ministro, junto ao presidente do CBio, também ao nosso presidente Bolsonaro. Agradeço que ele me acolheu e a gente agradece muito, né, pela acolhida e pelo recebimento em alguns ministérios em Brasília também. Então, seria um pedido, mais uma vez, que daqui a pouco a gente consiga realmente rever, né, fazer acontecer os fatos de se transformar essa unidade de conservação da biosfera conhecida, fala em parque, mas não é por aí, para um manejo sustentável, onde os proprietários deverão ter sua propriedade, poder usufruir, viver, cuidando como tem que ser cuidado, como cuidaram e fizeram o parque. Quem fez o parque foi o proprietário. E agora se apoderam das nossas propriedades e não indenizam e se acham dono, multam as pessoas, não podem mais adentrar, não tem mais acesso para se fazer uma estrada, o colono vai trabalhar, é atuado, ele tem medo, os fiscais atuam dentro da lei, são obrigados a atuar, né? Não tem que se esconder, mas infelizmente temos que mexer com essa situação e voltar a fazer acontecer aquilo que precisa para a nossa região, né? O manejo é um direito do cidadão, a propriedade está na Constituinte e não podemos simplesmente se apoderar das coisas das pessoas e não pagar e querer tomar a força. Segundo o presidente do ICBio, concordou com as ideias que os proprietários que ainda não foram indenizados não podem ser atuados. Não pode ser usado de meios de leis, né, como se fosse uma unidade já conformada. Quando que são indenizados, sim, que aí as pessoas terão um prazo, né? E a resposta mesmo assim, não indenizamos porque não temos dinheiro. Então, se não tem dinheiro, não se toma a propriedade dos outros, né? Não, gente, tá certo? Toma a propriedade com decreto e não pagam ninguém, 18 anos, se levar esse caminho, vai 200 anos para indenizar esse povo. E essas pessoas vão viver aonde? Estão passando dificuldade, pagando, trabalhando para sobreviver e, no fim, desanimado para a situação. Muito obrigado, senhor presidente, e mais estendo o convite mais uma vez para dia 9 às 7 horas da noite, para estar presente em nosso município. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Queremos saudar o projeto Fada Madrinha, as meninas de Itajaí que estão no plenário, estão ali com a deputada Ana Campagnolo e com o deputado João Amin, e essa iniciativa que é da Polícia Militar, um projeto muito importante, projeto Fada Madrinha, das escolas de Itajaí, a deputada Ana Campagnolo está lá, o deputado João Amin também estava, e saudar o batalhão de Itajaí, através do tenente-coronel Chanes, que está aí comandando a visita. Sejam bem-vindos a essa Assembleia Legislativa. Parabéns a todos vocês. Ainda nas breves comunicações, o próximo horário pertence ao PTB, com a palavra o deputado Kennedy Nunes. O próximo horário
pertence ao bloco MDB Novo. Estará com a palavra o deputado Valdir Cobalcino. Senhor presidente, eu venho aqui falar rapidamente, colocar o meu protesto na fala do governador da Bahia, Rui Costa, quando em uma entrevista ele coloca que as drogas, deputado João Amin, empregam muitos jovens e precisam ser legalizadas. Onde a gente já se viu, né, quando um governador se entrega, né? Nós temos aqui a Polícia Militar que está aqui, o trabalho que faz no combate às drogas, não só a Polícia Militar, tem um PROERD, inclusive, né? O PROERD é um trabalho extraordinário que faz com as crianças para tentar tirar elas desse mundo horrível que é das drogas. Quantas mães, deputado Vicentini, quantas mães, quantos pais, quantas esposas, quantos filhos e filhas choram a morte, choram a perda, choram a destruição de familiares por conta das drogas. E vem o deputado do PT, do Partido dos Trabalhadores, e mostra a verdadeira face da esquerda. O que eles querem é isso mesmo, liberar as drogas. Quando o ministro da Suprema Corte, o ministro Fachin, vai à imprensa e numa entrevista e diz que quem mudou a vida dele foi uma professora de literatura que apresentou Karl Marx. E a gente vê este ministro proibindo a polícia de subir nos morros do Rio de Janeiro para combater o tráfico, para combater a violência, para combater as drogas. Aí a gente vê que realmente o que a esquerda quer é liberar as drogas, é fazer este favorecimento aos traficantes. O que esperar de quando o ex-presidente, sempre condenado Lula, vai e diz aquilo sobre a polícia que eu me nego a dizer o que o Lula falou, até porque ele não tem crédito nenhum. Mas há um firme posicionamento da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, de toda a esquerda, num combate contra as forças militares, contra as forças de segurança, para favorecer o narcotráfico, favorecer as drogas. Aí eu começo a fazer aquelas ligações, que a gente começa a fazer as ligações de falas relacionadas até financiamento de narcotráfico internacional com relação às campanhas da esquerda. Ouvir de um governador do estado da Bahia, em que passa por um momento extremamente de insegurança. O deputado estadual lá colocou um prêmio de não sei quantos R$1.000 para quem souber quem é o secretário de Segurança Pública da Bahia. E quando se ouve o governador que deveria de fazer um posicionamento duro, porque se há insegurança, se há toda essa questão é por conta, sim, das drogas, ou você acha que os caras estão roubando um celular? Eu sei, o Lula disse que é possível roubar, o filho dele foi roubado. O filho dele foi roubado e correu para a polícia. O filho dele, quando foi roubado, corre para a polícia. Mas eu entendo, claro, que o Lulinha, ele correu para a polícia, não é preocupado com o patrimônio. Ele correu para a polícia preocupado, talvez, com que descubram o que ele fala ali, né? Mas nós aqui, nós do PTB, que somos contrários à liberação das drogas, repudiamos veementemente a fala do governador Rui Costa, quando diz que tem que liberar as drogas, porque as drogas dão milhares de emprego. E mortes também, tá, governador? E destruição também, tá, governador? Mais um minuto, deputado. Dá emprego, sim, dá emprego. Dá morte, a destruição, da cadeia cheia, dá problema. Dá problema.
Então, quer dizer que liberando as drogas, daí nós não teremos mais nenhum problema de segurança. Que pensar de um partido que pensa dessa forma? É por isso que o presidente Bolsonaro sempre fala. Essa eleição, uma eleição, não é só uma eleição. É uma escolha, é uma luta do bem contra o mal. É uma luta que nós teremos que travar e decidir na urna se nós queremos as drogas liberadas por causa dos empregos que geram ou o combate ao tráfico de drogas. É isso que a gente precisa decidir. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy. Próximo a usar a palavra, deputado Valdir Cobalcini, depois deputado Altair Silva. Deputado Valdir Cobalcini, Vossa Excelência tem o tempo de até 15 minutos. Obrigado, deputado Maurício, nosso vice-presidente, que responde pela presidência nesse momento da sessão. Cumprimentar colegas deputados, público que nos assiste pela TVA. Na quarta-feira da semana passada, a bancada do Oeste, composta por 15 deputados, praticamente todas representa quase que todos os partidos que têm assento nesta casa. Estivemos, deputado Maurício, com o governador Carlos Moisés acerca de um assunto muito importante, que é a questão do Hospital Regional Oeste, deputado Altair Silva, que, aliás, me levou à direção do hospital, não somente a mim, deputado João Amin, mas também esteve com o presidente Moacir Sopelsa, tratando da situação em que se encontra o Hospital Regional Oeste, que atende praticamente 1 milhão de pessoas de todo o nosso grande Oeste Santa Catarina, e passa por um momento muito delicado, sob o ponto de vista do déficit financeiro mensal. E eu reputo a reunião como extremamente proveitosa, dando conta de que o governo, por determinação do governador Carlos Moisés, já liberou um montante bastante significativo, que não resulta em solução definitiva, mas que sim, um alento a curto prazo, os 14,9 milhões de reais, que dá, sem dúvida alguma, desafoga as questões mais urgentes. Mas, obviamente, que o que nós buscamos é uma situação permanente e definitiva. E aí me parece que a auditoria que foi contratada, inclusive com o acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado, permitirá um diagnóstico de forma que o Executivo, o Estado, saiba exatamente o que está acontecendo e qual é o novo modelo, deputado Altair, que se pretende a partir das conclusões desta auditoria. Saber se, eventualmente, eu não falo nem absolutamente, não quero aqui levantar qualquer suspeita, até porque não conheço as pessoas e não é esse o nosso intento. Mas, enfim, o que nós sabemos é que o hospital atende 90% SUS. E aí a tabela do SUS, que não se atualiza há quantos e quantos anos, exige, sim, um aporte financeiro, deputado Maurício, por parte do Estado, e não diferente, eu acredito que em muitos outros hospitais, o próprio Hospital Regional de São Miguel do Oeste também tem as suas dificuldades, fruto da receita, já que as despesas sempre são cada vez maiores, e as receitas, se você atende basicamente o SUS, nós sabemos que aí é impossível, mesmo embora a política hospitalar de Santa Catarina,
que foi um grande avanço, e a gente precisa reconhecer isso, porque antes da política hospitalar, da instituição da política hospitalar de Santa Catarina, não tinha um repasse aos hospitais, eventualmente um e outro, mas não tinha nenhum critério. E esse critério adotado de acordo com a produção, hoje todos os hospitais filantrópicos, enfim, que atendem o SUS, eles têm um recurso mensal de acordo com a sua produção. Então, eu penso que a data que nos foi repassada, de que até o dia 15 de junho, esta auditoria ela estará concluída e, a partir de então, o governo oferece uma proposta no sentido de manter o hospital de portas abertas, até porque não se imagina o interrompimento dos serviços, isso não passa pela cabeça de ninguém, conforme até a própria imprensa chegou a prever de que, se caso não acontecesse esse avanço, poderia o hospital se encaminhar pela interrupção dos serviços ou a diminuição dos serviços. Eu acho que a reunião ela serviu e muito, deputado Fabiano, coordenador da nossa bancada do Oeste, antes da minha assunção. Estou falando sobre o encontro que tivemos na última quarta-feira com o governador Carlos Moisés acerca da questão do Hospital Regional Oeste, sediado em Chapecó. Nós aguardamos, então, a data prevista, 15 de junho, para, então, quem sabe, até uma visita da bancada do Oeste, conforme sugestão do próprio deputado Altair Silva, uma visita da bancada do Oeste em loco, no sentido de que a gente possa até fazermos juntos essa construção de uma proposta que venha a garantir a continuidade do serviço na sua plenitude, a população não apenas de Chapecó, mas de todo o Oeste e de Santa Catarina. Queria ainda, aqui já foi falado sobre as BRs, e eu tenho andado muito as BRs de nosso estado, não só as BRs, mas também as SCs, neste fim de semana, com o volume de chuvas que nós tivemos, andar por alguns trechos torna-se um desafio de você fugir, não apenas dos buracos, mas dos acidentes. E aí, infelizmente, tem alguns trechos que estão praticamente intransitáveis. Não dá mais para a gente aceitar, nós falamos muito sobre isso, a gente cansa de falar sobre isso. Quando você passa pela 282, e ali próximo do Trevão do Irani, a Ponte Serrada, outros buracos que já começam em outros trechos, a 153, a 470, eu não estou falando só do litoral, do Vale do Itajaí, mas falo também lá do nosso oeste, deputado Fabiano. E assim a gente poderia desfilar a 163. A gente não quer se esquivar dos problemas de Santa Catarina, mas não dá para a gente continuar assistindo isso de braços cruzados. E me parece de que há que ter uma providência urgente, não adianta fazer um tapa-buracos, porque a próxima chuva abre todos os buracos de novo, deputado Fabiano, quero lhe ouvir com muita alegria. Eu quero sim, meu querido colega Valdir Cobalcini, deputado Scudilarc, Altair, que são aqui do Oeste, né? A situação nossa das rodovias federais e estaduais do Oeste de Santa Catarina estão chamando a atenção pelo estado em que elas ficaram depois de toda essa chuvarada dos últimos 3 meses. Inclusive, conversava hoje pela manhã que nós tivemos aí, em março, mais de 400 milímetros de chuva, em abril, mais de 400 milímetros de chuva, e agora, em maio, já passaram de 300 milímetros de chuva. E o último final de semana foi demais o que choveu. O que tinha de buraco para abrir nas rodovias, abriram. E o pior
é que não é sair hoje tapando esses buracos, porque está tudo encharcado, né? As poças estão cheias d'água, vai ter que haver uma operação mutirão para 2 objetivos, um tapar os buracos e o outro começar a recuperação total das rodovias. Então, infelizmente, as nossas rodovias estaduais e federais, que já estavam um caos no oeste catarinense, só pioraram com toda essa chuva, deputado Cobalcini. Absolutamente verdadeiro, deputado Fabiano. Inclusive, nós encontramos lá no último domingo, na comunidade de Linha Tarumanzinho, no interior de Águas Frias. Estávamos nós dois lá, representando a bancada de Santa Catarina, a bancada de deputados estaduais, deputado Altair. Também lhe representamos lá, na Linha Tarumanzinho. E eu não fazia ideia do volume de água que iria cair durante o nosso deslocamento. E, enfim, acabei também, por conta da chuva e da situação das nossas estradas, até tendo uma saída de pista, e por sorte o acidente não foi pior, né? Estamos aqui com a nossa integridade física, graças a Deus, né? Mas, enfim, os riscos de quem anda na estrada, por conta da situação das nossas rodovias, eles aumentam a cada dia. Eu também gostaria, já que tratei da questão do Hospital Regional Oeste, nesses nossos deslocamentos, todos os finais de semana, neste fim de semana foi mais de 2.000 quilômetros que eu percorri, nós encontramos muitas ambulâncias transitando pelas nossas rodovias, com destino a Florianópolis, com destino a outros centros maiores do nosso estado, por conta de uma consulta, de um exame, de uma cirurgia, de um tratamento. E isso se fala já há bastante tempo, e é um desafio, é um desafio para o governante encontrar uma solução para isso. Não é possível que o Hospital Joana de Guzmão, aqui em Florianópolis, seja referência para o tratamento do câncer pediátrico. Então, tem que sair de São Miguel do Oeste para vir a Florianópolis, uma criança, e não só a questão da pediatria, mas muitas outras referências ainda aqui em Florianópolis. Nós estamos em pleno 2022, essa situação não pode permanecer. Quanto que os prefeitos gastam, os municípios gastam, para manter essas viaturas e combustível e diária, enfim, despesas que poderiam ser evitadas caso a gente pudesse habilitar numa região, numa macro-região, todas as especialidades. Será que é tão difícil assim de fazer? É um canetaço, é a caneta que diz aonde vai ser habilitado, não é gastar a mais, não é, tem que ter aumento do 10º percentual da saúde no Estado. Claro que se aumentar não tem problema nenhum, mas não se propõe aqui aumentar a despesa, se dispõe a, inclusive, otimizar, gastar menos e ter o atendimento lá mais próximo de onde as pessoas moram. Eu imagino 200 quilômetros um deslocamento, mas não um deslocamento de 700 quilômetros para vir aqui em Florianópolis, o Hospital Regional, o Hospital Celso Ramos, o Hospital Universitário, o Hospital Florianópolis. Essa situação ela tem que mudar. Eu penso de que, estrategicamente, de cada macro-região de Santa Catarina, nós temos 7 macro-regiões no nosso estado. O deputado Nazareno, eu vi que tem, num planejamento do estado, construir um hospital, inclusive em Palhoça. Muito bom isso, que isso aconteça.
mas nos hospitais já existentes, não estou aqui propondo, deputado Maurício, nem deputado Fabiano, a construção de estruturas físicas, não, nas já existentes, é habilitar os serviços de alta complexidade para estancar o que se chama de ambulancioterapia, acabar com isso, com essas ambulâncias com chuva, de noite, de madrugada, viajando por esse estado, acidentes que também se acumulam agora nesse fim de semana. Uma ambulância de Iraceminha também sofreu um acidente. Quantos a gente vê? Mortes, inclusive, provocados por esses acidentes. Então, eu me parece, né, como também integrante da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, que a gente deva, e eu próprio estou preparando um projeto de lei nesse sentido, para organizar cada uma das macro-regiões, que não se dispute entre municípios, qual é o município, qual é o hospital que vai fazer isso ou aquilo, mas que se aproveite as estruturas existentes de forma que a população catarinense possa ser atendida lá muito próximo de onde mora. Eu gostaria de trazer, enfim, esta reflexão, porque eu entendo essa seja uma decisão estratégica que o Estado deva adotar no sentido de que a gente possa resolver as questões de saúde lá próximo de onde as pessoas moram. Obrigado, deputado. Próximo horário, deputado Altair Silva. Queria aproveitar para saudar os vereadores aí, o Piton e a Mari Capeleto, que acompanham os vereadores mirins de Iraceminha. Também está aí o nosso vice-prefeito, Roberto Forest, que já atendemos hoje em gabinete. Então, a todos os nossos amigos de Iraceminha, amigos e amigas, sejam bem-vindos na casa. Com a palavra, deputado Altair Silva. Vossa Excelência tem o tempo de até 7 minutos. Meu boa tarde, senhor presidente. Eu quero agradecer a oportunidade da palavra, nosso presidente, deputado Maurício Scurillac, saudar os senhores deputados, senhoras deputadas aqui presentes, agradecer as palavras, a fala do deputado Cobalcini em relação ao Hospital Regional do Oeste. A bem da verdade que o Hospital Regional do Oeste, deputado Fabiano da Luz, é um hospital que atende a todo o Grande Oeste de Santa Catarina, e com várias especialidades, e que tem o atendimento 95% pelo SUS, ou seja, tem uma demanda de altos custos e, como o SUS, a tabela do SUS é muito baixa, nós temos, evidentemente, um déficit muito grande que precisa ser estudado uma forma de viabilização do melhor funcionamento do nosso Hospital Regional do Oeste. O governador Carlos Moisés toma uma excelente iniciativa, faz uma antecipação de 14 milhões de reais para que nós possamos reestudar um modelo de funcionamento do Hospital Regional do Oeste. Eu tenho a certeza que as pessoas que estão hoje à frente e aqui estiveram, sempre foram muito comprometidas e temos certeza que vamos encontrar uma boa solução para o Hospital Regional do Oeste. Mas o que me faz vir a essa tribuna na tarde de hoje, senhor presidente, é que no dia de ontem estive em Pinhalzinho, numa reunião com as empresas que trabalham com o beneficiamento do leite, ou seja, as integradoras do leite, a Aurora, a Piracanjuba, a Tirol, Terra Viva, as empresas, as maiores empresas de Santa Catarina que processam leite, estavam lá presentes, numa reunião na Câmara de Vereadores, com a presença de vereadores, de produtores ligados à atividade do leite, e recebemos as demandas. Eu recebi essas demandas em nome também da bancada do Oeste, a qual já tive a oportunidade de falar com o nosso coordenador, o deputado Valdir Cobalcini, no sentido de nós fazermos uma reunião de trabalho entre a bancada do Oeste e também o setor produtivo da cadeia láctea.
tendo lá produtores, tendo os representantes das indústrias, para nós estudarmos melhor essa cadeia produtiva. Ainda ontem tive a oportunidade, hoje, de falar com o secretário Juliano Chiodelli, da qual já está providenciando uma portaria para a criação de um grupo de trabalho com a participação da Assembleia Legislativa, com a participação do governo do Estado, com a participação da ACATS, as redes de supermercado, com a participação do Sindleite e também com a participação das entidades que representam os produtores rurais. A cadeia produtiva do leite é extremamente importante para a economia de Santa Catarina. Nós crescemos na produção de leite e hoje somos a 4ª maior bacia produtora de leite. No entanto, a nossa produção está estagnada há praticamente 5 anos, não evoluímos no aumento da produção e o pior, à medida que a escala de produção das propriedades rurais vão aumentando, alguns produtores vão sendo excluídos, ou seja, acabam tendo que deixar a atividade, e é uma atividade que emprega a família, que tem uma cadeia produtiva de transporte, de prestadores de serviço e de fornecedor que compõe um grande cluster que envolve toda a cadeia produtiva do leite. Portanto, nós estamos enfrentando dificuldade em relação à competitividade. O que era para ser uma isonomia tributária entre os 3 estados do Sul, hoje Santa Catarina enfrenta dificuldade. Muitas das empresas, inclusive, estão levando leite para processar no Rio Grande do Sul ou no Paraná para viabilizar a sua condição competitiva. Nós precisamos olhar com atenção. Nós tivemos, no final do ano, uma emenda que tratava dessa matéria. Essa emenda foi vetada pelo governo. Em seguida, nós tivemos a restituição do leite para a cesta básica, inclusive tive a oportunidade de ser o relator, mas mesmo assim não resolve a dificuldade que a cadeia produtiva do leite enfrenta. Portanto, deputado Fabiano da Luz, todos os nossos colegas, deputado Maurício Kudilac, deputado Marcos Vieira, todos nós que compomos a bancada do Oeste, precisamos, em conjunto com o setor produtivo e toda a Assembleia Legislativa, encontrarmos uma saída competitiva para uma cadeia produtiva que gera muito emprego, traz saúde e tanto desenvolve o Estado de Santa Catarina. Por isso, essa reunião foi muito produtiva e nós acreditamos que em breve vamos estar marcando essa 2ª reunião com toda a bancada do Oeste para que nós possamos criar políticas públicas em conjunto para fortalecer a cadeia produtiva do leite, para que o produtor possa ser mais valorizado e para que o produtor possa ter mais renda e que possa continuar ativamente na atividade do leite. Nós sabemos que esse é o caminho que temos para percorrer. A reforma tributária nacional é algo que vai ficar para as próximas legislaturas e nós acreditamos que nós precisamos fazer o ajuste, construir essa isonomia tributária entre os 3 estados do Sul, porque nós, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, somos os principais estados, junto com Minas Gerais, os principais estados que produzem o leite para abastecer o Brasil. Aliás, nós exportamos leite para outros estados. Nós precisamos ter políticas públicas em conjunto para defender essa cadeia produtiva e, ao mesmo tempo, avançar na competitividade e na qualidade para que nós possamos chegar ao ponto de podermos ter condições para exportar também o nosso leite. Esse é o desafio que a cadeia produtiva do leite tem para enfrentar nos próximos anos e, com isso, nós precisamos juntar forças aqui no Parlamento no sentido de construir políticas públicas que dêem uma solidez jurídica e uma solidez também para os investidores, para os produtores rurais continuarem investindo na atividade que é tão importante para a economia do agro de Santa Catarina. Obrigado, deputado
Altair Silva. Encerrado o horário dos partidos políticos, nós vamos suspender a sessão até às 16 horas para termos, então, a ordem do dia. Está suspensa a sessão.